Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Né? Começando hoje, então, a disciplina de teste de software. Alguns de vocês eu já tive o prazer de conhecer, né? A gente já trabalhou em algumas outras disciplinas. Eu vi que a nossa turma são 24 alunos. Tudo bom, Edno? São 24 alunos. Boa noite. Tudo bom? Nós estamos aqui agora entre 6, né? Então, a gente tem 25% da turma presente, né? Presente no virtual. Mas a ideia é que a gente tenha, né, que toda quarta-feira a gente tenha pelo menos uns 40, 50 minutos de contato aqui na frente do computador, né, que a gente possa ir discutindo, enfim, falando um pouquinho sobre os testes de software, né, enfim, especificamente como a gente tem feito esses planejamentos, né, como os testes têm sido testados e de onde surge, né, essa prerrogativa. A área de teste de software, eu achei que o Vitor, né, ia entrar. O Vitor é da turma, eu acho, do Valdir, né, Valdir? Eu não sei se do Eduardo também, ou ele é de uma turma maior que ele está fazendo menos cadeiras, que ele não se formou ainda. O Vitor mandou uma mensagem lá no grupo hoje de tarde, eu acho que ele já tem alguma experiência na área de teste, pelo que eu vi, pela frase que ele comentou lá, né? Falou de um tipo de teste específico lá do Java. Mas Mas o que eu queria comentar com vocês é que é uma área bastante estudada, né? Se a gente pega qualquer área da engenharia do software, da engenharia de software que a gente tenha, e isso independente dos autores, né? Autores como Pressman, como a Figure, como Somerville, que são bastante clássicos, né? Dentro dessa área, todos eles falam dentro daquilo que a gente chama de ciclo de vida de um sistema, né? Ciclo de vida de um software, numa fase de teste, né? O que muitas vezes a gente verificou, a gente teve uma abordagem um pouco distanciada, é que os testes eles não eram vistos, né? Eles não eram feitos da forma mais adequada, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, né? Faço e respondo junto, né? Por que é que nós fazemos teste em um software, né? Por que testar um software? E a resposta é a mais simples possível, né? Para manter o controle da qualidade, né? Então, o que a gente vai estar aqui incessantemente falando é na questão da qualidade do software. Aí vocês vão dizer o seguinte: bah, mas a gente fala em qualidade de software na engenharia de software, a gente fala de qualidade de software em análise de projetos de sistemas, né? Né? Análise de projetos de sistemas, quem fez comigo, né? Com a Rosana também, né? Quem fez com ela também fez também teve essa abordagem. A gente fala de qualidade de software na programação, né? E a gente vai falar muito, né, em qualidade de software aqui nos testes, né? Ou seja, é uma área que a gente não deixa de estudar, né? Falar de qualidade do software é algo transversal dentro da nossa área, né? Perpassa por todas as vertentes. E aqui nos testes, né, de fato, quando a gente quer manter é, testar se a gente tem uma qualidade, e aí a gente vai entrar no conceito do que é qualidade, né, e como mantê-la, a gente acaba tendo que fazer essas verificações. O que é que nós testamos, então? Nós testamos tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi levantado como sendo um requisito, seja ele requisito funcional ou um requisito não funcional do sistema. Tá aí o Vitor. Então, pessoal, a ideia... Tudo bom, Vitor? Entrou? Não entrou, né? Não entrou. Engraçado, deu permitir ali, ele não entrou. Aí. Tudo bom, Vitor? E aí, professor? Tudo tranquilo. Vitor, a gente estava dando uma conversadinha aqui sobre as partes iniciais, né? Vamos na sequência. Depois o vídeo eu também deixo lá no Siga. Só fazendo uma introdução breve aqui. A gente falava sobre qualidade de software, né? Então, quando a gente especificamente fala nessa questão da qualidade, a gente está falando sobre a questão dos requisitos, né? Tanto funcionais como não funcionais, que foram identificados para que aquele sistema, para que aquele software tivesse a sua execução, né? Dentro daquilo que a gente considera uma normalidade, né? Então, se a gente fez alguns levantamentos de requisitos numa questão, por exemplo, um requisito não funcional na questão de segurança da informação, por exemplo. Eu tenho que fazer testes
né, sobre segurança da informação para garantir que o mínimo que foi planejado, né, o mínimo que foi projetado naquela questão, né, naquele item específico, seja atendido. Da mesma forma, se a gente tem um teste funcional, né, quer dizer, algo que o sistema tem que calcular, dependendo de determinadas entradas, a gente vai ter uma determinada saída, nós também temos que fazer as verificações, né, para garantir que essas entradas estão gerando essa saída. E aí surgem 500 tipos de nomenclaturas, né? Às vezes a gente está falando a mesma coisa com nomes diferentes, dependendo da abordagem, dependendo da viés do nosso estudo, né? Se a gente está num determinado autor ou noutro, a gente muda um pouco as nomenclaturas, mas a gente acaba vendo que as coisas são muito, muito parecidas, né? E aí, quando a gente fala de qualidade, além de garantir essa questão específica de que os nossos sistemas, os nossos softwares fazem aquilo que nós queremos que eles façam, a gente também tem que garantir que eles fazem da melhor forma possível, né? E aí a gente entra na questão específica de um dilema, né, que a gente vai tentar sair daqui pelo menos com uma diferenciação entre um e outro, né, do que é a eficiência e do que é a eficácia. O fato de eu entrar com determinados valores e gerar um determinado resultado não significa que eu estou fazendo isso da melhor forma possível. Eu estou fazendo da forma correta, mas eu estou fazendo da melhor forma possível, né? E aí entram testes que vão muito além do que a gente vai trabalhar, de testes de unidade, né, testes de integração, enfim, mas testes bem mais simples, né, que a gente chama os testes de caixa branca e testes de caixa preta, né? A nomenclatura, né, caixa branca, caixa preta principalmente, né, ela vem da questão do avião, né, como se a gente tivesse lá uma caixa preta, onde a gente sabe que tudo está registrado lá dentro, né, mas a gente não sabe como isso está sendo feito. A gente a caixa preta ela é usada lá quando dá algum desastre, alguma situação. No nosso caso dos testes, né, o caixa preta a gente não importa para nós o que está lá dentro. Importa para nós o que a gente pode entrar de dados e o que a gente vai analisar na saída. Né? O como isso foi feito lá dentro não me interessa, mas eu posso ter métricas, né? Qual é o tempo, qual é a quantidade de dados que eu preciso entrar para gerar uma determinada informação, né? Qual é o tempo de resposta, né? Qual é o tempo de recuperação desses dados, né? Então a gente consegue colocar métricas ali dentro e medir, né? Com essas métricas fazer os testes, realizar se ele está fazendo a coisa correta. E já o teste de caixa branca, né? Ele vai fazer o oposto do caixa preta. Ele vai analisar entradas e saídas, né? Mas ele vai, sobretudo, analisar o que está dentro do sistema. Então ele vai analisar se uma sequência condicional lá ela está fazendo os testes mais adequados, né? Ela vai analisar se um determinado laço de repetição está fazendo da melhor forma possível, né? Ele está rodando, né, da melhor forma possível. Ele vai testar se a gravação dos dados num banco, por exemplo, está sendo feita com a melhor tecnologia para aquela situação. Então, a gente vai começar a trabalhar mais ou menos sobre essa perspectiva, né? Qualidade de software é a nossa palavra de ordem, né? Então a gente vai estar falando sempre sobre qualidade de software, mas sempre com uma viés, né, trabalhando com a possibilidade, né, de fazer algumas testagens. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se alguém quer dar boas-vindas para os colegas, né, dizer o que espera da disciplina, enfim, alguém gostaria de se manifestar? Agora a gente já é conhecido, né, pessoal? No início do ano a gente não era. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês só para que a gente explore um pouco não é bem um explorar, né? Mais para a gente fazer uma visualização. Eu estava mostrando conversando com o pessoal antes da gente entrar, né? No, na gravação da turma aqui, sobre a questão de que nós somos 24 alunos, né? Então nós temos 17 alunos da turma 10 e temos 7 alunos da turma 11. Acho que é isso. 17 da turma 10 e 7 da turma 11. Ou seja, a gente vai estar trabalhando agora, por ser uma disciplina eletiva, né?
Vocês devem lembrar que a professora Rosana fez a votação com vocês, né, enquanto ela estava na coordenação do curso. Então, a gente fez a eleição, as duas turmas, né, dentro daquelas opções, fizeram a opção pelo teste de software, e a gente está trabalhando. Só mostrar aqui para vocês um pouquinho do que nós temos enquanto ementa, né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Ó? Testes de software com inspeção de software, né? Técnicas de teste de software, ferramentas, né? As diversas possibilidades que nós temos aí em termos de software para testar software, né? E aí eu pergunto se o software que testa o software não foi testado. E aí, o que nós temos no final? E o pior de tudo, pessoal, parece piada, mas acontece, né? Geração de dados de teste, né? Quer dizer, se a gente vai testar, a gente vai ter que fazer algumas análises, né? Na verdade, a gente vai estar executando nossa função de analista ali dentro, verificando dados e confrontando eles, né? Os testes unitários, testes funcional, testes de cobertura, testes de desempenho, testes de integração, testes de softwares voltados para a web, né? Que eu acho que é bem mais para nós aqui, bem mais direcionado. Aqui ainda está a professora Rosana como coordenadora, porque a disciplina ela foi cadastrada no início do ano, né? Então a gente já está com o professor Renan. Mas a nossa ideia, né? Vocês vão ter acesso a todo o plano de ensino, então no momento que vocês entram no SIGA, vocês já conseguem fazer a visualização dele. O nosso objetivo principal é estudar os diversos tipos de testes de software que existem, né? As ferramentas que a gente pode fazer a aplicação, né? Como é que a gente pode utilizar essas ferramentas e ainda quais são as possibilidades dessa execução, né? Ó, o Heitor. Tudo bom, Heitor? Então a gente vai nessa viés aqui trabalhando. Opa, tô com umas notas abertas aqui. A gente vai trabalhando nessa perspectiva aqui do estudo, né? E, na verdade, o que a gente quer de fato é conhecer qual é o dia a dia, né, de uma testagem de software. Não vou dizer erro, porque às vezes não chega a ser um erro, mas quando a gente fala sobre o teste de software, uma etapa que elucida tudo isso, né? A gente acaba normalmente usando os próprios programadores para fazer a testagem, né? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente acaba testando, deixa eu pegar aqui uma imagem, ciclo de vida. A gente acaba pegando o pessoal que fez ciclo de vida de software, né? Cascata é o mais comum, né? É o mais estudado, só para a gente ter uma ideia geral. Pegar aqui que a gente tem aqui, o modelo de cascata. Esse modelo aqui todo mundo lembra, né? Todo mundo conhece. Pelo menos uma vez na vida, a gente abre um determinado tipo de dispositivo, né? E a gente tem um modelo de cascata, que é o modelo do Presma, que ele nos trouxe lá desde o início, né? Do estudo do desenvolvimento, né? De sistemas como um todo. Né, ali ele fala, ó, por volta da década de 70, né? E quando a gente começa a fazer, esse aqui é o modelo mais básico, né? Ele é um modelo que já foi totalmente desconstruído, né, pessoal? Por que ele foi totalmente desconstruído? Totalmente não, porque ele ainda existe como um esqueleto, né? Ele ainda existe como um cerne, mas ele é desconstruído porque a gente começou a ter algumas análises de que a maior parte do sistema, ou do software, como a gente quiser fazer a nomenclatura aqui, surge a partir, né, cerca de 70% do código surge a partir do momento em que o cliente coloca as mãos no software. Né? Então, se eu faço esse ciclo certinho aqui, né, análise, projeto, implementação e teste, integração e teste, operação e manutenção. Onde é que o cliente entrou aqui? Onde é que a pessoa que vai usar o sistema entrou aqui? Lá no final. Né? Quer dizer, eu fiz toda a análise, conversei com ele, aqui ele teve um primeiro contato, né? Mas não é o sistema, é só para a gente fazer os requisitos, né? Eu projetei, eu implementei, eu testei aquilo que eu projetei, né? Essa é a ideia do teste, né? Eu implemento e testo, eu faço a integração dos diversos módulos e testo. Tá tudo funcionando como foi projetado? Tá. Mas será que o que está projetado é o que o cliente queria? Né? Exatamente aquele fundamento? E aí, então, a gente ainda desce essa cascata aqui e a gente tem lá a operação e manutenção. Aqui a gente, né, colocou o cliente, olha, tá aqui o software de vocês. E a gente começou a ver o seguinte, olha só, não é nada disso aqui.
né? O software está funcionando assim, mas tinha que ser assado, né? Ele está funcionando assado, ele tinha que ser assim, e aí a gente começou a fazer muitas adaptações, adequações. Quando se viu que isto não era o mais adequado, né, que esse modelo ele servia para que a gente tivesse uma noção de espinha dorsal no desenvolvimento, a gente começou, então, a ter outros modelos. Eu não vou explorar os demais com vocês, tá? Mas a gente tem uma série de, né, modelos em espiral, modelos que são específicos para uma programação orientada a objetos, modelos que são específicos para uma programação a eventos, né? Enfim, ele vai trazendo para nós aqui uma possibilidade. Esse modelo cascata ele é genérico, né? Ele serve para todo tipo de planejamento. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Que mesmo quando a gente trabalha no modelo, né, lá no início da construção teórica, né, da área de implementação, quando a gente começou a teorizar para manter os nossos registros de como se faz o desenvolvimento, a gente já pensava em teste. Então, está aqui a nossa palavrinha, ó, né, implementação e teste de unidade, e aqui, de novo, integração e teste dos sistemas. A gente pode ter uma variação aqui do modelo cascata, de um para outro, né, mas, basicamente, ele tem essa ação. Ou seja, o teste, ele está, né, ele está incluso, né, dentro dessa nossa hierarquia maior, que depois qualquer outro tipo de derivação que a gente tenha, sempre vai estar envolvido ali uma questão de teste. Seja com um nome teste específico, mas seja como uma validação, por exemplo, né? Seja como uma versão inicial, versão intermediária, como é que saiu de uma para outra, né? Quem é que validou isso, né? Seja com alguns outros nomes, né, que a gente possa colocar, mas o teste, ele sempre está presente em qualquer um dos modelos que a gente tenha, seja às vezes como nome teste, exatamente como a gente fala, né, mas seja nos modelos mais clássicos, seja nos modelos mais atuais. E aí a minha pergunta para vocês, né, para a gente começar a fazer uma discussão aqui. Por que não é adequado, ou se vocês acham que é, o porquê também que vocês consideram, por que não é o mais adequado, ou por que alguns estudiosos não consideram o mais adequado a equipe de desenvolvimento? Quando eu falo de desenvolvimento agora, estou falando especificamente da programação, né, da codificação, a equipe que faz o desenvolvimento, né, a programação ali, o código em si do sistema, ser a mesma equipe que faz o teste. Quem é que me ajuda a responder isso? Com Eu o posso nosso responder. achismo. Vamos lá, Vitor. Então, cara, sempre que tu vai trabalhar no time, sempre tem um cara que é o QA. Quer dizer, numa equipe ideal, sempre tem um QA, que é Quality Assurance. Por que esse cara é sempre o cara que vai testar? Primeiro, porque normalmente esses caras são, tipo, os caras mais, sei lá, os mais leigos, assim, usando o sistema, e deles conseguem achar uns erros que ninguém nunca pensou que ia ter, sabe? Tipo, o programador, quando fez, não sabia que isso ia acontecer depois. Tipo, porque quando tu é o programador, tu sabe qual é o comportamento esperado, Uhum, o que o usuário uhum. tem que fazer, como é que a tela tem que acontecer. Mas se tu é um cara leigo, cara, tipo, pega um software, um aplicativo que tu criou e dá pra tua avó mexer. Tua avó não tem nem celular, mas ela vai mexer. Claro que ela vai achar um monte de erro, porque, tipo, ela nem sabe como é que é, como é que funciona o sistema, sabe? Tu já sabe o que esperar do sistema, assim. Por isso que tem uns caras especializados pra isso. É isso aí. O que a gente consegue visualizar bem nessa área, e todos vocês, acho que todos vocês já passaram por programação, ou estão passando, ou pretendem passar em um determinado momento, né? Ou vão passar no curso mesmo, né? Pela situação. Vocês vão escutar muito, ou já escutaram muito falar sobre o vício de programação, né? Então, vamos supor que o Vitor seja um programador, ele é, no caso, né, Vitor? O que o Vitor esteja desenvolvendo, mas o Vitor sempre desenvolve os códigos com a identidade dele, né? Ele coloca ali um pouco da lógica que ele tem do conceber a entrada e saída de uma determinada informação. O Vitor, ele sabe o que ele tem que testar. Por quê? Porque ele sabe que ele programou para que se eu entrar com o nome, usuário e senha, o sistema abra corretamente, né? Se eu entrar com outro dado, não vai entrar. Aí, lá pelas tantas, eu não botei a senha, né? E o sistema entrou, né? Porque se eu testar com uma senha errada, ele bloqueia. Mas se eu deixar sem senha, não vai, sabe? Então, se eu sei o que está sendo projetado, é muito mais fácil para que eu acerte a entrada
e verifique a saída correta, porque eu programei para aquilo, né? Então, normalmente a equipe de teste, né, não é que não possa ser, às vezes a gente tem outras variáveis para serem levadas em consideração, como, por exemplo, eu não tenho uma equipe suficiente, eu não tenho uma quantidade de pessoas que permitam, né, que eu consiga fazer. Ó, chegou o Jean. Que permitam que eu consiga fazer a, a, enfim, as interações necessárias, né? E aí, então, eu acabo tendo que de fato, né, com uma equipe restrita ali, fazer a equipe de teste ser a mesma da programação, a mesma que fez o projeto, né? Mas o ideal não é, né? O ideal é que a gente tenha umas outras roupagens. Quer falar alguma coisa, Vitor? Eu só ia adicionar uma coisa, que Vamos lá. tem dois tipos de teste aí, né, cara? Um é esse teste de QA mesmo, para garantir que o usuário está recebendo, sei lá, tudo em perfeito estado. Mas antes disso, cara, antes de tu entregar, tem os testes automatizados, né? Isso. E isso normalmente quem faz é o desenvolvedor, porque tu faz ele antes de tu fazer realmente o software, sabe? Então, tipo, ó, eu sei que tais coisas têm que acontecer, o software tem que entregar tal coisa. Então, tu escreve o teste e depois tu faz o código para passar naquele teste, sabe? Então, tipo, tu mesmo faz o teste porque é automatizado, tu roda na tua máquina e tal. Daí, tipo, realmente tem uma equipe de QA, mas ela não necessariamente tem que fazer esses testes automatizados, sabe? Normalmente é o desenvolvedor mesmo que faz. Uhum. Esse teste que o Vitor está falando, ele é basicamente o teste que está aqui junto com a implementação, né? Então, na verdade, é um teste mais momentâneo, né? Um teste que a gente vai fazendo no momento da programação, mas que ele tem as suas validações também, né? Ele também tem a sua ação. Inclusive, o Vitor adiantou um pouquinho que eu ia comentar com vocês, que existe, né, uma vertente dentro da área de tecnologia que diz que a área de teste de software é uma área como é que é, em extinção, né, uma área que vai deixar de existir justamente porque nós temos hoje uma grande quantidade de testes que são automatizados, né? O que a gente está vendo não é uma extinção, né, mas a gente está vendo algumas adequações, né, alguns novos formatos de se testar, né? Novos padrões, enfim, novas formas de se garantir todo esse estudo. Mas não especificamente que a área vai ser extinta, né? Extinta no sentido de um profissional, enfim, mas que isso seria muito mais automatizado do que de fato feito por pessoas, né? Mas a grande verdade é que mesmo que a gente esteja trabalhando com essa questão específica do ciclo de vida, né? Ou qualquer outro tipo de metodologia, a gente tem, né, necessariamente que projetar, né, ou programar esses testes. Então, independente dela ser automatizada ou ela ser mais manual, e até tem alguns artigos que falam sobre a questão dos testes manuais, né, que muitas vezes elas têm a sua verificação, enfim, elas também precisam ser analisadas, né? A gente acaba tendo, então, que fazer o planejamento, né? Então, testar também é planejar, né? Os testes também têm que ser planejados e os testes também precisam ser documentados, né? Que espero que a gente não esteja mais nesta fase, né, da tecnologia, onde a gente não documentava nada, né? A documentação, desde a questão de comentar um código, de gerar um manual para o usuário, até, inclusive, de dizer, né, quais são os testes necessários, quais são os testes que foram realizados e quais foram os resultados deles, né? Se eles geraram os resultados esperados ou não, e se foi feito algum tipo de reprogramação em cima disso, né? Porque também o teste ele não significa que seja testei e está tudo certo. Isso não deu certo, né? Então a gente tem uma reprogramação, né? A gente retorna algumas fases anteriores para se fazer esse tipo de operação, né? Para se ter uma garantia do que da questão da qualidade do software que é desejado. E aí a gente tem mil situações, né? A gente tem mil possibilidades, mil equipes distintas entre si, né? Como eu estava comentando com vocês antes, testes que são funcionais, né? Testes que são especificamente sobre aquilo que foi programado, testes que são testes que são não funcionais, né, de sistemas que funcionam, né, como se fossem não é um eclipse, como é que é? Um satélite, né,
que funcionam ali aos arredores do sistema, mas que estão presentes, né? Como, por exemplo, as próprias questões do ambiente, né? O nosso nível de teste, né, quando a gente quer manter um nível alto de qualidade, prevê, inclusive, a questão do teste físico, né, onde o sistema vai ser executado, onde este software vai ser executado. Né? E aí a gente tem vários exemplos de problemas físicos que aconteceram. Né? Se eu vou fazer a armazenagem dele, normalmente a gente já tem um espaço, a gente compra um espaço, né, ou a gente coloca na nuvem, né, a gente adquire um espaço na nuvem, ou a gente vai comprar, fazer a nossa infraestrutura interna dentro da organização, mas a gente vai garantir um mínimo ali para que a gente tenha tudo em funcionamento. Um detalhe em relação a tudo isso é que custo está sempre em análise, né? Muitas vezes eu quero até botar na nuvem, mas não vou porque o custo é muito alto, né? Porque o serviço ainda não está acessível para aquilo que eu quero. Mas está dentro da minha organização, então, em que local, né? Onde é que vai ficar esse servidor? Tem umidade, não tem umidade? Tem alguma pressão que exerce, sei lá, de batidas como é que é, de trepidação, alguma coisa nesse sentido, né? Eu lembro de um caso de um sistema que parou de funcionar porque ele era de um estádio, um estádio ou um ginásio, agora não vou lembrar, mas ele tinha todo o pessoal pulando, né, nas arquibancadas e torcendo, e aquilo trepidava, né? E o sistema começou a bater e parou de funcionar, né? Quer dizer, então o sistema está funcionando, mas será que o local onde ele foi colocado é o mais adequado? Tem um caso que eu já contei em várias turmas, até acho que é para algum de vocês. Lá da minha faculdade, que eu trabalhava, lá que eu era professor, em Caxias do Sul, que eles colocaram o servidor, né, embaixo do banheiro e deu vazamento, né, vazou do banheiro e queimou naquela época, eu vou esquecer agora, mas era a central telefônica, queimou a central telefônica da faculdade, né? Aí vocês pensam o quanto quanto isso gera de prejuízo, seja porque alunos não vão conseguir entrar em contato, seja porque eu não vou conseguir entrar em contato com determinadas organizações, seja porque era um serviço que devia estar ali disponível e não esteve, né? Então, desde os testes de ambiente, né, que a gente tem, que são digamos, eu costumo chamar eles de testes analógicos, né? São testes que não são sobre o sistema digital, mas que influenciam, né, que estão ali aos arredores, até os testes que são especificamente, como a gente falou lá, de caixa branca, caixa preta, que são testes que são executados com o sistema em si, né, com entradas e saídas da própria operação. Então, o nosso estudo, pessoal, o que a gente tem como nossa fase, né, como nossa ação primária aqui, é dar uma olhada sobre os testes de software, né, sobre o ponto de vista do planejamento deles, né, como eles são planejados, como eles devem ser executados, quais são as ferramentas que nós vamos trabalhar, né, os testes, né, Vitor, específicos para determinados sistemas de uma determinada linguagem, enfim, o que nós temos aí de, de, de recursos, né, para aprimorar a nossa técnica. Lembrando que a área de teste, a gente vai estudar ela de uma forma mais isolada, mas ela é totalmente dependente das demais fases, das demais itens do processo. Né? Então, a gente depende dos requisitos, a gente depende do projeto, a gente depende da implementação, a gente depende da manutenção, né? Até porque se a gente for fazer uma análise bem menos criteriosa, mas bem mais abrangente, né, sobre o teste dos sistemas, vocês, talvez não vocês especificamente, mas alguém que vocês conheçam, foram usados certamente como determinadas cobaias de teste, né? Vocês acham que quando lançam uma versão beta de algum sistema é o quê? Né? Nada mais, nada menos, eu vou colocar, né, o meu sistema à prova, né, com os usuários finais. E aí eu vou ter 1.000 erros que podem acontecer ali dentro, e desses 1.000 erros, 1.000 possibilidades de fazer com que a coisa fique bem mais funcional, né? O Facebook fez isso. Ah, que legal, né? Fez bastante. Foi pioneiro nem um pouco, né? O Windows fez isso, né? O Windows, quando foi lançado,
E aí vocês vão lembrar, ou já leram, ou já viram professores que não gostam do Windows, outros que defendem o Windows, mas o Windows, quando foi lançado, ele não tinha, ele tinha muitos erros, e aí surge toda uma fama que ele construiu, né? Por quê? Porque os usuários estavam, toda uma questão de mercado, né, de lógica de mercado que tem por trás disso, mas também a questão dos usuários, né, gerarem erros, né, e erros em cima de erros, e o sistema travar, o sistema trancar, e a Microsoft, de uma determinada forma, consegue acessar essas informações de erros que são gerados no sistema e corrige, né? E vai corrigindo e vai corrigindo. Então a gente tem enquanto a versão não está estável, né? A gente tem elas ali. O momento que ela mais tem erros é justamente o momento em que ela é lançada, né? Por quê? Porque ali ela está de fato funcionando. A tendência, a gente vai ver alguns gráficos, né? Mas a tendência da linha de erros, né? Tempo, né? A gente tem o X, né? O X e o Y aí, os eixos, mas a tendência nossa é que a gente tenha uma grande quantidade de erros e aí a gente vá, né, minimizando eles à medida que a gente vai trabalhando com os testes, vai corrigindo essas situações, até que a gente tem um determinado ponto que a gente diz, bom, agora o sistema já está funcional. E aí a gente coloca ele em operação, né? E aí ele nunca chega a zero, né? Por que nunca chega a zero o número de erros de um sistema? Vocês concordam comigo que todo sistema tem um erro? No mínimo um? Concorda, Heitor? Sim, todos os Concordo. sistemas. Concorda? Por que tu concorda comigo, Heitor? Que todo sistema tem no mínimo um erro. Porque eu não sei lhe dizer, mas seguido da. Tipo, eles fazem atualização do sistema, né? É. Sempre tem uma coisinha ou outra para atualizar. A ideia é que se a gente não sabe que erro é esse, é porque a gente ainda não descobriu, né? Então ele tem o erro, só não sei onde ele está, né? Então a gente nunca sabe, na verdade, a gente não pode dizer que o sistema está 100%, né, funcional, que o sistema está 100% funcionando, não tem mais nenhum erro. Por quê? Porque a gente simplesmente não descobriu o próximo erro, né? E vocês sabem que os usuários têm a capacidade ímpar de encontrar erros no sistema, né? Aquele exemplo que o Vitor deu da avó lá é bem real, né? Você pode ter o sistema testado, né, reeditado, retestado, totalmente funcional, colocou na mão de um determinado usuário, pá, erro, né? Aconteceu um erro. Isso é normal, né? É justamente para isso que existem as questões que nós vamos estudar aqui na disciplina, né? É extremamente mais simples, né, testar sistemas simples e extremamente mais complexo testar sistemas complexos. Só para a gente ter uma ideia dessas complexidades, imagina vocês, não sei se vocês conhecem o SIG, o nosso ERP ali do IF como um todo, ou vocês conhecem só a área ali da disciplina de vocês. Eu acho que vocês conhecem só ali a parte da educação ali, né, do acadêmico ali, das atividades acadêmicas. Eu vou pegar um dia e vou abrir para vocês o SIG para a gente dar uma estudada geral, não sobre o ponto de vista de códigos e bancos e tudo mais, até porque não é permitido, né? Mas sobre o ponto de vista de funcionalidades, né? O que o SIG tem em termos de funcionalidades e módulos. E aí neste dia eu vou perguntar para vocês, como é que nós faríamos um planejamento para testar este sistema, né? E aí, então, o Vitor já trouxe ali um dos stakeholders, né? Um dos integrantes aí da equipe. Existem outros, né? O PO, né? O Product Owner, que também é um responsável por garantir que tudo isso funcione. E aí, se essas pessoas, né? Se esses integrantes que a gente vai estudá-los, né, sob o ponto de vista do teste, não estiverem engajados na ideia do sistema como um todo, né, a gente tem um grande problema aí dentro. Por quê? Porque aí o sistema vai ter testado de qualquer jeito. E um sistema que é testado de qualquer jeito funciona de qualquer jeito, né? Armazena de qualquer jeito, né? E recupera a informação de qualquer jeito.
Então, nós precisamos que as pessoas, de uma certa forma, né, que essa equipe, os recursos humanos que nós temos no sistema como um todo, estejam engajados nessa proposta para que a gente consiga ter, de fato, testes feitos com qualidade, né? Quando a gente consegue levar o sistema a um estresse total, né? É um estresse de tempo, é um estresse de sobrecarga de informação, é um estresse de número de acessos, é um estresse enfim, que a gente estresse o sistema dentro de todos os limites que ele possa ser testado, né? Até para que a gente possa dizer em determinado momento que o sistema funciona até determinada situação, né? E aí a gente consegue ter um dado mais concreto em relação a isso. E aí as ferramentas que o Vitor comentou conosco antes ali, elas são bem-vindas, né? Testes que de fato automatizam o sistema, né? Que nos trazem dados, respostas, sem que a gente tenha que estar ali manualmente tendo que fazer esse tipo de trabalho, né? Pessoal, mais algum comentário? Mais alguma? Edino, Eduardo, Gilmar, Jean, Vitor, Rose, Gabriel, Diogo, Heitor. Falou ali de mais um cara, do PO, né, ou PM, às vezes pode ser Project Manager. Cara, Product Manager, uma coisa assim. Uma das coisas mais importantes, cara, é uma coisa que a gente tinha bastante problema lá onde eu trabalhava antes, é que o nosso PO, ele não documentava bem os requisitos, sabe? Daí volta e meia a gente fazia uma entrega, e daí ia pro nosso chefe lá, e daí o chefe mais alto lá falava, cara, mas não era isso que eu queria. Daí a gente chegava pra esse PO e falava, pô, mas foi isso que foi nos passado, né? Então, isso acontece também, cara. O PO, só para a gente ter uma noção prévia, né, dele, ele é alguém responsável por uma determinada área, né? Então, se eu tenho sistema que funciona, pegar um exemplo qualquer, no RH, né? Eu tenho alguém da área do RH que vai dizer como que as coisas têm que funcionar ali dentro, né? Então, normalmente não é uma pessoa técnica, né, sob o ponto de vista, não é um desenvolvedor, não é um analista de sistemas, pode até ser um analista de negócio, né? Mas ele não é um analista de sistemas, mas ele é alguém que olha para o sistema com o olhar de uma outra área, né? Então, uma pessoa do RH vai, né, olhar lá, será que eu consigo, como é que eu faço um fluxo aqui de admissão? Qual é o processo que tem que ser feito? Da onde tem que vir a solicitação? Onde é que abre a vaga? Onde é que eu cadastro a pessoa? Para onde vai essas informações? Onde é que eu cadastro o salário, a função? Quem vai ser o chefe dela? Qual é o fluxo de tudo isso, né? Inclusive a questão, como é que eu crio o e-mail dela, o e-mail institucional, se é que eu vou criar e-mail institucional, né? Como é que eu crio? Então, todo esse fluxo que tem, quem diz é o PO, né? O PO, no caso, ali da gestão de pessoas, RH, aí as nomenclaturas podem mudar bastante, mas que é responsável por aquela área, né? E aí, se vocês pensarem que os sistemas, né? Isso desde lá alguns fizeram comigo, né? Sistemas de informação, outros não. Mas desde lá dos nossos estudos da disciplina de sistemas de informação, os sistemas, eles são compostos por tantas coisas e também pelos usuários, né? Tanto os usuários finais fazem parte do nosso sistema, quanto os usuários mais especialistas, né? O PO, ele não deixa de ser um usuário especialista, embora não seja um desenvolvedor, mas ele é alguém responsável pela área, né? E ele é um dos integrantes fundamentais para que a gente tenha uma boa testagem, né? Que a gente tenha uma boa execução dos testes de sistemas. Esse exemplo que o Vitor nos traz ali de não ter a documentação é um problema. Por quê? Porque eu estou trabalhando com equipe. Quer dizer, não pode estar na cabeça de uma pessoa, né? O meu planejamento ele tem que estar difuso, né? Ele tem que ser entendível, ele tem que ter métricas, né? Ele tem que ter pontos que eu possa avaliar, né? Pontos em que eu possa dizer, olha, aqui funciona, aqui não funciona. Não só sem a testa lá. Ou como muitas vezes fazem, né? Para quem já programa sabe disso. Desenvolve um sisteminha. Não existe sisteminha, sabe? Desenvolve um sisteminha aí para armazenar. Não existe isso, né? Não existe sisteminha. Existem sistemas de informação, né? De diversas complexidades, né? Mais do simples ao mais complexo, mas eles não podem ser sistemas à parte. Se a gente for pegar a grande maioria do que seriam os PO, né, que não estão ligados ao software, que não levam essa atividade a sério, eles pensam paralelo,
né? Eles pensam em desenvolver sisteminhas paralelos, né? Então, eu preciso de um sistema onde o meu cliente chega, eu faço algumas anotações e quando o cliente voltar, eu abro o sistema, mas eu penso isso de forma paralela. Eu não penso isso integrado no sistema, né? Eu não penso que essa informação também pode ser importante para outras áreas ou que tem que funcionar como funciona naquele outro local, enfim. Se eu penso paralelo, eu não estou pensando no sistema como um todo, né? Eu estou pensando em subsistemas independentes. Isso não é legal, né? Isso não é bacana. Às vezes é admissível, né? Porque para ter o sistema robusto da forma como eu gostaria, eu preciso ter um determinado valor financeiro, que eu não tenho. Então, eu tenho que pensar no paralelo, mas sem perder de mente que uma informação tem a ver com a outra, né? Que uma informação ela está diretamente vinculada à outra. Bom, pessoal, eu vou deixar lá no Siga um material de leitura para a próxima aula, tá? Então, eu vou deixar um artigo completo, lembrando que eu vou orientar as páginas, dei uma lidinha ali onde eu boto a descrição do artigo, tá? Eu vou deixar as páginas que a gente vai discutir na próxima aula, eu vou pedir para que vocês façam a leitura, e vou tentar falar com o restante da turma, que nós estamos em 11 hoje, basicamente 50%, né? Não chegamos a 50%, quase 50% da turma, somos 24 alunos. Então, vou dar uma chamada no pessoal lá no grupo do curso, para que eles venham, né, a partir da quarta-feira que vem, que a gente tem esses nossos momentos iniciais aqui, que a gente possa também fazer os estudos. Certo, moçada? Show de bola, Sam. Certo. Então tá, gente. Todo mundo já jantou ou vamos jantar agora? Vamos jantar. Então tá. Pessoal, não esqueçam da leitura para a semana que vem, tá? Então deixo lá no sistema. E quarta-feira que vem, 19h30, eu mando o link também no grupo e deixo lá no Siga. Certo, gente? Valeu, Sam. Certo. Valeu. Feito. Abraço, pessoal. Abraço. Tchau. Abraço, boa noite. Professor. Boa noite. Noite.